Olá pessoal, tudo bem? O tópico deste vídeo é sobre transferência entre registradores baseadas em multiplexador, transferência entre registradores baseadas em barramento, transferência serial e microoperações. Com relação às estruturas para transferência de dados entre registradores, vamos apresentar basicamente três tipos e um quarto que é uma combinação dos outros. Existe uma estrutura que propicia transferências baseadas em multiplexadores. A cada registrador há um multiplexador dedicado que seleciona a entrada de dados. Há uma estrutura que propicia transferências baseadas em bus ou barramento. A cada barramento há um multiplexador compartilhado que comanda esse barramento e seleciona qual registrador tem direito a usar o barramento. Há uma estrutura conhecida como bus ou barramento de três estados. Nessa estrutura, na saída de cada registrador, há um driver de três estados que conecta ou desconecta o registrador a esse barramento. Há outras estruturas de transferência, combinações de todos os elementos acima citados. Na estrutura com multiplexadores dedicados, a cada registrador há um multiplexador associado que seleciona a origem dos dados direcionados a esse registrador. Já na estrutura com barramento simples, há um barramento comum a todos os registradores e um multiplexador que seleciona qual registrador vai poder usar esse barramento e enviar seus dados. Comparando as duas estruturas, na solução com barramento único, há uma redução de hardware, já que os MOOCs dedicados são substituídos por um único barramento. Imagine essas transferências simultâneas. Eu quero passar o conteúdo de R1 para R0 e, ao mesmo tempo, passar o conteúdo de R0 para R1. Nessa estrutura com MOOCs dedicado, isso é possível. Partindo de R1, precisamos encontrar um caminho para R0. Basta que esse MOOCs coloque a opção 0. Já partindo de R0 para R1, usamos esse caminho aqui e é possível que as duas transferências ocorram simultaneamente. Na estrutura com barramento único, não é possível implementar essas transferências simultâneas. Essa tabela mostra como as variáveis de controle precisam ser ajustadas para a realização de algumas transferências entre registradores, considerando a implementação com barramento único. Para a transferência do conteúdo de R2 para o R0, é preciso que S1 seja selecionado em 1 e S0 em 0. Já o sinal de load ou de carrega precisa que L2 seja 0, L1 0 e L0 1. A transferência simultânea de R1 para R0 e de R1 para R2 é possível, basta utilizar essas variáveis de controle. A transferência simultânea de R1 para R0 e de R0 para R1 não é possível. Note que nessas transferências simultâneas, a origem é a mesma, R1, enquanto que nessa transferência simultânea, impossível de realizar nessa arquitetura, as origens são distintas.
A terceira estrutura é a estrutura baseada em drivers de 3 estados. Na saída de cada registrador, há um driver que seleciona se o registrador vai enviar dados ou se o registrador vai receber dados, ou ainda um terceiro estado, se o registrador vai estar em estado de alta impedância. Por que é importante esse estado de alta impedância? Suponha que a saída de R0 seja 0 e ele esteja conectado ao barramento, e a saída de R1 seja 1, ele também está conectado ao barramento. Nesse caso, poderia haver um curto-circuito entre R0 e R1. Para que isso seja evitado, quando um registrador não está usando o barramento, a conexão é cortada, ele é colocado em estado de alta impedância. E por que usar o barramento de 3 estados e não o barramento comum, como nesse caso? O barramento comum é vantajoso quando todos os registradores estão no mesmo chip, assim como o MUX. Agora, imagine a situação em que R0 está num chip e R1, R2 está em outro chip. Em qual chip seria colocado o MUX, por exemplo? O uso do Three-State Bus, ou barramento de 3 estados, com conexões bidirecionais de entrada e saída, é particularmente efetivo entre circuitos lógicos e encapsulamentos físicos distintos. Internamente, o Three-State Buffer é implementado com um buffer na saída do registrador, comandado por uma entrada Enable. Quando o registrador precisa ser colocado em estado de alta impedância, o buffer é desligado. O símbolo para Three-State Buffer é um triângulo de ponta cabeça, com a base para cima. Neste exemplo de aplicação de barramento de 3 estados, suponha que os registradores de dados D0, D1 e D2 estejam em chips separados. Como o barramento de dados e o barramento de endereços são acessados por dispositivos e encapsulamentos físicos distintos, esses barramentos são implementados usando registradores com buffers de 3 estados, representados por esse triângulo invertido. Note que existe a possibilidade da troca direta de dados entre os registradores de dados enquanto a memória permanece inativa. Vamos supor que o conteúdo de D2 deva ser escrito na memória no endereço especificado pelo registrador de endereço A1. Neste caso, este caminho de barramento precisa ser habilitado. Por outro lado, o registrador de endereço A1 deve ser habilitado para que forneça o endereço para a memória. Esses dois decodificadores especificam se os registradores de dados vão funcionar como fonte ou como destino. Existe um decodificador do barramento de endereço. Cabe ao sistema operacional temporizar e controlar esses decodificadores para que este exemplo de transferência ocorra no tempo adequado. Como exemplo de transferência baseada em multiplexador, vamos ver 2 transferências possíveis. Suponha que K1 igual a 1. Neste caso, este caminho é habilitado e o conteúdo de R1 é salvo em R0. Mas, se K1 igual a 0, este caminho é habilitado e, supondo que K2 igual a 1, o conteúdo de R2 é salvo em R0. Este diagrama reflete as mesmas transferências anteriores, mas considerando que a transferência agora se dá com 4 bits.
Registradores de deslocamento ou shift register movimentam dados lateralmente dentro do registrador em direção à posição mais significativa ou menos significativa. No caso mais simples, o registrador de deslocamento é simplesmente um conjunto de flip-flops tipo D conectados em linha, como nesse caso. A entrada de dados IN é chamada entrada serial ou Shift Right Input. A saída de dados OUT é frequentemente chamada de saída serial. O vetor A, B, C e OUT é chamado de saída paralela. O comportamento de um registrador de deslocamento serial é observado na saída à direita OUT. T0 é o estado do registrador antes da ocorrência do primeiro pulso de clock. Suponha que na entrada IN há o valor 0. T1 é o estado depois do primeiro pulso e antes do segundo. O 0 de IN passou para a saída paralela A. Suponha agora que em IN temos o valor 1. No clock seguinte, esse 1 vai para a saída paralela A e o 0 vai para a saída paralela B, e assim sucessivamente. Se acrescentarmos um MUX a cada estágio do registrador de deslocamento, os dados podem ser deslocados ou carregados em paralelo. Se o sinal Shift for baixo, essa entrada é habilitada e A e B são substituídos pelos dados das linhas de DA e DB. Caso contrário, os dados se deslocam para a direita a cada clock. Acrescentando-se mais bits, é possível construir registradores de deslocamento com carga paralela de N bit.